Então eu vou gravar esse vídeo aqui para dar um resumão do que eu apresentei nos dois últimos, que acho que ficaram muito longos, que era da explosão e da adição da integração do som com a explosão e de um debugging um pouquinho melhor. Então e das partículas também. Então o que acontece? Tem ali a explosão, uma partícula, né? Ela causa um dano e aplica uma força física nos alvos dela, que nesse caso são as caixas, né? Ah, então ela que, como deu pra ver, ela empurra as caixas e escurece as caixas de acordo com o dano que elas recebem. Quanto mais preta a caixa tá, mais dano, mais próximo de morrer, entre aspas, ela tá. E aqui, esses valores aqui em cima da caixa representam a vida atual dela. Ah, então essa aqui tá com 93, bem azul, e essa aqui tá com 3, quase morrendo. Outra coisa também que acontece é que a distância influencia no dano e na força que as caixas vão receber. Então, as caixas que estavam mais próximas aqui ficaram mais pretas e as que estavam mais longe quase não mudaram de cor. E outra coisa também deixa eu jogar outra bomba aqui do lado para mostrar melhor. Mas as obstáculos influenciam também no dano e na força que as caixas vão receber. Ah, então, é, então as caixas que estão por trás de obstáculos aqui elas recebem menos dano e menos força de ataque. Deixa eu só tentar de novo e jogar mais de longe dessa vez para ver se mostra um pouco melhor. E outra coisa também, né, deixa eu deixar as partículas passarem um pouco. Outra coisa que acontece também é que tem esse sistema de debugging aqui para mostrar como a força, quanto de força tem conforme a distância e todas as variáveis que eu falei anteriormente, né? Então, as caixas que estavam mais próximas aqui, elas receberam essa caixa que estava nessa posição de ser esfera ciano aqui, ela recebeu essa quantidade aqui em porcentagem, né, de dano e mesma quantidade de porcentagem de força também. E eu a, defino isso aqui nesse prefab de explosão. Aqui tem uma força máxima de impulso, né? De empurrar, uma força máxima de dano. E essa curva aqui, que tem uma curva para dano e uma curva para força, é o quanto que ela causa aqui de dano. Então, se a caixa estiver aqui bem próxima, ela vai causar 100% do dano. Se a caixa estiver no mesmo lugar do centro da explosão, né, 100% de dano, e nesse caso é 100. E vai diminuindo conforme essa curva aqui, até chegar aqui na borda da explosão, na borda do raio da explosão, que ela tem 15 de raio aqui, 15 unidades de raio, que daí ela está causando zero. E se estiver no meio, é que ela está causando metade do dano, que nesse caso aqui é 50, né? E seria 100 de força. Ah, outra coisa também, então isso daqui é tudo, né, definido nesse prefab. Também nesse mesmo prefab aqui que está o script de Instant Explosion, que eu já mostro como é que funciona, que é o que calcula dano e força que vão ser causadas nos alvos. Aqui eu vejo pego a layer mask de quais são os alvos que eu vou pegar, a layer mask de quais são os obstáculos. Então, nesse caso aqui, as caixas são tanto alvos quanto obstáculos, e isso influencia na complexidade do código. Ah, aqui o visual da explosão que eu usava anteriormente, né? Mas para demonstrar o raio da explosão, mas ficou só para debugging. Agora eu estou usando só as partículas que não representam exatamente o raio da explosão, mas dão uma noção. Elas são um pouco menor que o raio da explosão, como dá pra ver, acho que não dá pra ver. Bom, tá, não tem problema. É, Deixa eu só ver por que que não tá funcionando.
supostamente eu deveria estar conseguindo executar as partículas. Mas já mostrei antes. A questão fundamental que eu queria falar agora é realmente que ela é um pouquinho menor que o raio da explosão, o alcance das partículas. Aí uma outra coisa que eu posso fazer aqui tem essas opções que é só para debugging. Isso aqui é só para mostrar uns logs da explosão. Tá aqui para ver um pouquinho melhor. Aqui já está mostrando os raios de dano, que são aqueles raios ciano, e aqui para mostrar obstáculos. Foram coisas que eu tentei colocar para deixar um pouquinho melhor de visualizar a questão do dano e da força que os alvos recebem, né? Mas muitas vezes, se eu habilitar tudo, acaba ficando fica com um pouco de informação demais, então por isso que eu habilito. Então, que o ciano, as esferas ciano mostram o dano que os alvos receberam, né? No lugar que eles estavam quando eles receberam o dano, né? Antes deles serem empurrados. As esferas verdes aqui mostram a força de impulso, que é um pouco maior que o dano. E tem uma correlação aqui com as esferas roxas, elas estão relacionadas com as esferas ciano, e elas demonstram o quanto que tinha de dano antes daquilo ser reduzido pelo obstáculo. Então, como eu falei, como as caixas também são obstáculos, então aqui tinha um obstáculo, que era essa caixa azul aqui, que recebeu um dano aqui também. E essa esfera ciano aqui, ela representa o dano que essa caixa preta recebeu, que foi reduzido pela caixa que estava aqui. Então, essa esfera aqui é menor que a esfera roxa. E a esfera verde tem uma relação com esferas amarelas, que só tem esse exemplo aqui, na verdade, agora, que é o representante de dano de força reduzida pelos obstáculos, né? Ahn, tá. Outro detalhe também que tem aqui é redução pelas mesmas variáveis que força e dano, só que para o som, né? Só que não em relação aos alvos, mas em relação ao jogador. Então, quanto mais distante ele está da bomba, menor o volume. E se ele estiver atrás de um obstáculo, menor é não só o volume, mas aqui tem uma diminuição. Se ele estiver atrás de um obstáculo, tem um extra com som que é uma diminuição dos agudos do som. Então, além de diminuir o volume, também diminui os agudos do som. Você escuta o som mais abafado, assim, mas só com grave no som. É, Isso tudo também é definido aqui no prefab da explosão. Aí eu manipulo essas variáveis aqui. Também aqui com o som aqui, o som que vai tocar, né? No mesmo esquema aqui, uma curva para dizer quanto que vai ter de diminuição. O raio é diferente para o som, então é um pouco maior. Os obstáculos também é só a parede que faz diferença nesse caso. E esse aqui é um valor que é o valor de limite máximo ali para ele diminuir os graves do som. E eu também coloquei aqui um reverb filter para ele dar esse som de um lugar mais aberto, né? Som de floresta, né? Som que está numa floresta. E esse low pass filter que eu uso para diminuir os agudos ali do som. Ah, Vamos lá então para os detalhes da explosão. Então, aqui tem sim Instant Explosion, então tem aquelas as variáveis, os oh meu Deus, esqueci o nome agora. As variáveis da classe, né, do componente que eu uso lá, e tem umas internas aqui, que isso aqui é para segurar os colliders, vou aqui na função aqui que, a primeira coisa, né, que faz quando a explosão surge é mudar a escala ali do visual, né, que não está sendo mostrado agora, e daí ele aplica um dano nos objetos em volta, né, ele faz um overlap sphere ali para pegar os objetos de acordo com a layer mask, daí ele faz um filtro aqui para ver se eles têm a classe Destructible para poder aplicar força neles, porque o Destructible eu sei que eles têm um Rigid Body, por isso sei que o Destructible tem acesso direto ao Rigid Body aqui, né? É, não, eu tô confundindo, ele tem acesso ao Collider. Mas de qualquer maneira eu pego o Rigid, ele
eu aplico, na verdade, a força pelo rigid body através dessa função aqui que eu uso lá na explosão. Aqui no Apply Force, no. Opa, peraí, que eu me confundi um pouquinho. Aqui no Instant Explosion, que depois de fazer toda essa filtragem, ele aplica a força aqui. Tô fazendo essa filtragem com link, com query, né? Na verdade, né? Ah, e depois de fazer toda essa filtragem, eu executo a função aqui da explosão de aplicar a força, né? Ele lança um raio, lança um raycast, que é esse raio modulado aqui, que ele tem aqui, que é meio que para misturar um raio com uma linha, porque eu uso o raio para fazer aplicar a função ali do raycast, na hora de aplicar o dano e força nos objetos, e uso esses mesmos dados como uma linha para fazer o debugging. Então, para juntar essas duas coisas, eu fiz esse raio modulado aqui que é criado com a origem, direção, comprimento, intensidade, e se ele é o último raio, que é um dado que eu uso para debugging também. Só que ele tem uma outra informação que é esse endpoint aqui, e o endpoint que é um dado que tem na linha e não tem no raio da Unity, né? Então, por isso que tem isso aqui. Mas para não ter um valor ali, para ter esse valor de endpoint aqui sincronizado com os outros valores do raio, aí ele vira uma função, é um getter, né, na verdade, ao invés de ser um valor separado, né? Esse aqui eu já mostro o que que é. Aí o Instant Explosion, ele ele monta um raio modulado ali a partir do Transform Position, que é o centro da explosão, e o posição do alvo que ele pega aqui nessa varredura aqui, né? Quando ele executa essa função, ele está pegando aqui o Destructible e pega a posição do Destructible a partir dele. Aí ele lança um raio, né? Pega o comprimento. Aí aqui que ele usa a curva de animação para dizer quanto que vai ser o dano e a força que o objeto vai receber. Aqui, na verdade, aqui ele faz um cálculo, né, para ver o quão distante esse Horizon Reach é para ver o quão distante do centro da explosão o alvo tá. Aqui que ele calcula a força com a curva de animação e aqui ele calcula o dano, né, que a caixa vai receber. Aqui ele lança um raycast para ver em direção do alvo, para ver quantos obstáculos ele pegou. Se ele não, aqui ele faz uma filtragem para ver se ele pegou obstáculo, né? Não, e, inclusive ele não leva em consideração o alvo, mesmo que o alvo seja um obstáculo, ele não inclui nessa lista aqui. Que se não tiver nada é porque não tem obstáculo nenhum entre o centro da explosão e o alvo, e daí ele só adiciona aqui adiciona os raios numa lista de debug ali. E que inclusive é o motivo de eu ter criado ali aquela classe híbrida de raio e linha. E aqui ele aplica força, que é aqui que ele está usando, na verdade, aquela função lá do Destructible, né? É aqui que ele pega o Rigid Body e aplica força, e aqui que ele aplica o dano aqui. Tudo é o próprio Destructible que faz. Daí aqui ele diminui a vida, mostra aí o status ali em cima do mostra ali status em cima da caixa, né? Eu nem vou dar muito detalhe nisso aqui, vou só passar por cima aqui do código para mostrar o que que tem. Isso aqui é só para UI, daquela UI interna que tem na caixa. Diminuir a cor do objeto, para mostrar dano sendo aplicado no objeto, né? A vida sendo perdida. E se tiver menos que zero de vida, ele vai explodir. E aqui tem outras coisas também que aqui está relacionada com aquela UIzinha. E aqui a mesma coisa. Habilitei um pouco aqui o versionamento, mas não tem problema. E aqui destruir é só destruir mesmo o objeto, né? É só para teste. Aí, aqui tem o Explosion, mas não serve para nada. O Instant Explosion que importa. Aí,
Isso aqui só acontece, né, se não tiver obstáculo nenhum, é que ele lança um request no sentido contrário, né, do alvo para o centro da explosão, para ver se tem. Mesma coisa, para ver se tem obstáculo no sentido contrário. Por que isso aqui? Porque ele leva em consideração a quantidade de obstáculos que tem entre a explosão e o alvo, né, para determinar quanto que vai ser, qual que vai ser o resultado final, ah, do dano na caixa. E ele leva em consideração também o comprimento, né, do que o objeto é, tampa da explosão. Então, ele, ele, então eu uso esses dois raios nos dois sentidos para determinar aqui, na verdade, né? Eu nem vou entrar muito em detalhe também como que a explosão funciona, porque eu faço isso no outro vídeo, mas ele usa isso para determinar o Jesus. Ele usa os dois raios ali, o que vai para frente e o que vai no sentido contrário, para determinar o quanto da explosão que aquele objeto está tampando. É isso, a verdade. Então ele faz todo esse cálculo aqui, adiciona aqui também no debug ali, para determinar o quanto que no final das contas ele vai receber de força e dano, né? Quanto que o objeto vai receber de força e dano. E aqui ele faz ali, usa ali aquela classe customizada lá para adicionar aqui numa. Isso aqui que ele faz várias vezes aqui no dano, né? Para adicionar numa lista de debug que eu vou usar aqui depois no, no OnDrawGizmos para fazer aquele debugzinho ali para ter uma noção do quanto que os objetos estão recebendo de dano, assim, se está funcionando a explosão de verdade, né? Ah, tá, dito isso, vamos pro som, que eu acho que é o mais legalzinho, depois da explosão em si é o mais legalzinho aqui, né? Então aqui tem aquelas coisas que eu mostrei também ali, né? O clipe, a curva de animação e tal. Ele tem uma referência para o audio source, audio listener, que ele pega de um. Esse audio listener aqui, ele pega de um singleton que eu fiz só para ter referência para audio listener mesmo. Também não é muito ideal ter isso no cenário de jogo mesmo, né? Eu fiz isso aqui mais para teste. Singleton é legal, mas tem que ser usado com cuidado. Se alguém estiver vendo esse vídeo que não seja os professores. Ah, e daí ele pega aqui o audio source, o low pass filter e o cutoff frequency, que é aquele valor que tem lá que é o filtro, né, para dizer se ele vai diminuir o grave ou não. Ele já toca o som quando surge o objeto ali, né? E daí no update ele executa o som enquanto está tocando o audio source. Esse execute sound, que na verdade é o mesmo processo que eu faço lá para determinar, o mesmo processo de lançar o request e voltar o request para determinar para determinar o quanto de dano que as coisas vão receber, mas nesse caso aqui é para determinar o volume e o grave que o audio listener vai escutar, né? O volume é diminuído aqui direto no audio source aqui, na verdade, né? E o grave também é diminuído direto nele, que é essa função que faz isso, inclusive. Uma coisa interessante também que eu acabei não falando na apresentação ali, mas acontece, mas não é tão claro, que é a manipulação das partículas também. Então tem um sistema de partícula ali, ele tem uma referência aqui para Instant Explosion, e ele usa aquele mesmo esquema lá para. Aliás, não. Ele usa um esquema diferente aqui, ele usa aqui nas partículas, né? Não está mostrando, infelizmente, mas tudo bem. Ele usa de tudo que tem aqui na partícula, o que faz diferença para esse sistema, esse trigger aqui, né? Que o código aqui das partículas utiliza para apagar as partículas, diminuir o tempo de vida delas, de cada partícula individualmente, quando elas encostam em algum objeto que seja um obstáculo. Para ter uma associação ali com a diminuição de força, dano e som também ali, né? Para fazer uma associação e como ele não reduz tudo direto só com o obstáculo, ele vai diminuindo com um pouquinho, então fiz isso para ele
cada vez aqui eu uso esse código aqui, né? E essas duas referências da documentação da Unity foram bem importantes para eu conseguir fazer isso. Ele utiliza isso para cada vez que ele bate num daqueles obstáculos ali, diminuir um pouquinho do tamanho da partícula que está batendo no obstáculo ali. Ah, então, eu acho que é isso, né? É, eu vou deixar o vídeo aqui. Se alguém quiser mais detalhe, tem um vídeo bem mais longo aqui no canal, explicando isso aqui. E se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo aqui por comentário ou qualquer coisa eu coloco algum outro contato meu aqui nos comentários do vídeo. Também só comentem aqui que eu coloco. É isso, valeu, valeu. Tentei ser curto e ainda assim o vídeo ficou longo, mas beleza.